Fala pessoal, eu sou o Davi Frota, estudante de jornalismo aqui da Unifor. Sejam bem-vindos à edição especial do Mundo no Campus, sobre a 21ª edição da campanha Dois de Coração. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Misaele Silva, também estudante de jornalismo da Unifor. E a Fundação Edson Queiroz promove desde 2003 a campanha Dois de Coração, com o objetivo de incentivar e conscientizar a sociedade sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Vamos conferir como foi o evento de abertura da iniciativa e saber mais sobre a participação das ligas acadêmicas de medicina nesta edição. Ainda teremos entrevistas especiais com Estênio Burgos, artista plástico que recriou a marca da campanha, e Jailton Vieira, coordenador da Dois de Coração 2023. Ainda vamos conhecer a história de uma paciente transplantada. Vem com a gente em mais um Mundo no Campus. Durante todo o mês de setembro, a Universidade de Fortaleza realiza uma programação especial que conta com palestras, oficinas e ações fora do ambiente acadêmico. É isso mesmo, Misaele. Ontem, dia 5 de setembro, aconteceu o evento de abertura da 21ª edição da campanha Dois de Coração. A Ana Flávia Viana acompanhou e mostra agora pra gente. Quero me doar tal qual a semente que vai se enterrar generosamente. Doar órgãos vai muito além da saúde. Também traz o significado de empatia e compaixão pelo próximo. Nós, como Universidade de Fortaleza, que temos a campanha, que é uma campanha da Fundação Edson Queiroz, abraçamos essa campanha, divulgamos aqui durante o mês de setembro. Todo o nosso pessoal vai estar usando a camisa, vai estar mostrando a marca. E é uma grande honra para a gente fazer parte desse grande movimento, que é um movimento, na verdade, que começou na Universidade de Fortaleza, mas hoje é um movimento nacional. O lançamento da 21ª edição da campanha Dois de Coração contou com a presença de instituições parceiras e pessoas que já foram transplantadas. O professor Jailton Vieira, coordenador desta edição, ministrou uma palestra sobre os mitos e os avanços no transplante de córnea. O médico oftalmologista explica quais passos devem ser tomados por quem se interessa em ser doador. Eu manifestar que quero ser doador, e a minha família entender todo o processo de doação, saber que o processo de doação é algo legítimo, sério, respeitoso e de que muitas pessoas precisam de órgãos. E aí ela tende a respeitar, em geral, esse desejo do ente querido dela. A programação da Dois de Coração 2023 conta com diversas ações de conscientização e sensibilização, não só no campus da Unifor, mas também instituições de saúde parceiras da campanha. E a contribuição não é só da Unifor, é de todo o povo, da comunidade médica, dos profissionais que se dedica a essa campanha. Estamos felizes de estarmos no 4º lugar, mas sempre querendo chegar mais longe. Quero me doar tal qual a semente que vai se enterrar generosamente. Todo ano a marca da Dois de Coração é reestilizada por artistas plásticos cearenses convidados, mas mantendo a tradição da logo do coração. E nesta edição, a marca da campanha foi criada pelo artista plástico Estênio Burgos. Eu fui lá até a casa dele para saber um pouquinho mais sobre como funciona o processo criativo. Roda aí! O artista plástico e arquiteto cearense Estênio Burgos nos recebeu em seu ateliê para compartilhar um pouco da sua história com a arte e as inspirações para a criação das obras. A arte representa completamente minha vida. Minha pintura é completamente autobiográfica. Eu só pinto o que está do meu lado. O que eu acredito, eu pinto as pessoas que estão perto de mim, eu pinto minhas paisagens, eu pinto... Enfim, você está vendo que essa casa, ela já... eu já não sei mais o que é arquitetura e o que é pintura. O convite para criar a marca da 21ª edição da campanha Dois de Coração veio a partir da exposição Estênio Burgos Realtopia, que esteve em cartaz no Espaço Cultural Unifor em setembro de 2020. Uma honra muito grande que a Unifor tenha me convidado para fazer parte dessa campanha, é uma campanha muito ampla e estou muito feliz de fazer parte dela.
O coração veio a partir do meu jardim, que já tinha sido exposto na Unifor na exposição Realtopia. Inspirado no seu quadro Realtopia, Estênio buscou referências nos jardins de sua casa e na obra A Odisseia de Homero. Ele tem um formato, tem uma forma, e que agora, com essa campanha, que eu vi que parte, dependendo do ângulo, ela também vira um pouco coração. Então, foi a partir daí. A árvore da vida, em primeiro plano aí do coração tem uma árvore da vida, que foi essa parte que eu achei mais impactante e foi o que me impulsionou para a criação. Estênio compartilha o sentimento de felicidade e a honra de poder contribuir com essa campanha tão relevante e significativa para o cenário de transplantes em nosso estado. Comecei a entender que a maior relação que pode haver entre dois seres humanos é essa da doação. De saber que essa arte pode contribuir, poderia contribuir, espero que contribua, para uma causa tão nobre como é essa do doe de coração. Essa árvore são sempre dois pontinhos brancos e um vermelhinho, um coração no meio. Então é alguém doando para outro a vida. Doe de coração. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 65 mil pessoas aguardam na fila por um transplante de órgãos no Brasil. Uma das pessoas que vivenciou esse processo da fila de espera foi a Jailma Leal. E o Matheus Costa conta essa história pra gente. Se liga aí. Tema de bastante importância, a doação de órgãos e tecidos tem certo destaque no Ceará em relação ao Brasil. Em 2022, o estado teve 115 doadores efetivos, o quinto maior número do país. O estado do Ceará é uma referência em transplantes, tanto é que a gente recebe pessoas de outros estados que vêm aqui para fazer o tratamento, para receber um transplante. O que poderia melhorar é a própria verba que a gente tem para a saúde, que no Brasil como um todo não é suficiente. Além disso, uma possibilidade que até o estado do Ceará vem trabalhando para isso é aumentar a oferta de serviços, no sentido até de ter mais hospitais, e tem feito isso principalmente no interior. A lei brasileira requer autorização da família para que uma pessoa seja doadora. A doação pode ser feita para parentes de até 4º grau. Se não for o caso, há um rigoroso processo de autorização judicial. A realização da operação só ocorre após a morte encefálica do paciente, e a compatibilidade é um critério que precede o tempo de espera. Esses fatos contribuem para desmentir vários boatos. E as pessoas têm esse mito de que é possível retirar os órgãos ainda vivendo. E isso não existe. Por isso que muitas vezes a família não autoriza a doação. E a questão também até que também não existe no nosso país, no Brasil, de venda de órgãos ou da pessoa receber algum tipo de benefício ou ganho secundário, que também não existe. A legislação é muito rigorosa no Brasil. Após o baque da pandemia da Covid-19, o estado reergueu seu número de doações. Segundo o IntegraSUS, até julho de 2023, 836 transplantes foram feitos, com rim, fígado e pulmão sendo as principais necessidades. Essa ação de doar ajudou Jailma Leal a superar sua cirrose hepática autoimune após 1 ano e 3 meses na fila de espera. Nossa, a emoção é muito grande quando de manhãzinha cedo, né, eu estava deitada porque eu não conseguia mais nem andar. Quando o telefone toca, eu senti que era do hospital. Corra para o hospital porque tem um órgão esperando. Nossa, você não tem noção a felicidade assim, de você saber que você vai ter mais uma oportunidade de vida. Eu falei assim, doutor, eu sei que eu tenho sim, eu posso sobreviver e posso morrer nessa cirurgia. Mas se o senhor puder me deixar viver, eu lhe agradeço, porque eu me emociono, porque eu só tenho uma filha. E eu pedi para ela, na época em julho ia fazer 15 anos, e eu pedi para ele se ele pudesse me deixar viva, né, sobreviver, que eu queria passar os 15 anos com a minha filha. Quando eu acordei na UTI, cheia de fio, eu olhei assim, nossa, eu sobrevivi. Com uma equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, o SUS oferta um serviço de qualidade à população no quesito dos transplantes.
A Central de Transplantes do Ceará funciona 24 horas, 7 dias por semana, na sede da Secretaria da Saúde do Estado. E a gente, na área da saúde, costuma entender que o paciente que faz um transplante é um paciente que é muito bem assistido. E a maioria dos transplantes no Brasil é feito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que é um sistema público, e o SUS fornece todos esses profissionais. Eu não tenho só a agradecer primeiramente a Deus e também a família do meu doador, né, que quando você diz sim, você muda a vida de várias pessoas ao mesmo tempo, e não deixar também de ser grata ao Sistema Único de Saúde, né, que é o SUS, e também agradecer à ciência. Se você tem interesse em ser um doador, manifeste seu desejo para a sua família. Após a autorização, o hospital notifica a Central de Transplantes e, comprovada a compatibilidade, a operação é realizada. Doe, pois você pode salvar diversas vidas. Abrace essa causa, diga sim à doação de órgãos, salve vidas, faz muito diferente. Se hoje eu estou aqui, foi graças a um sim. E o que a gente vê na prática também, quando a família autoriza, é que acaba sendo um alento para a família, porque você sabe que aquela pessoa que faleceu está ajudando várias pessoas, não é só uma pessoa. Então diga sim à doação de órgãos, abrace essa causa e doe de coração. Um diferencial neste ano é a participação das ligas acadêmicas do curso de Medicina da Unifor, que irão realizar atividades na universidade e também com o público em geral. Eu conversei com o coordenador das ligas e alguns alunos envolvidos na iniciativa para saber mais sobre as ações. Para promover a conscientização em relação à doação de órgãos e tecidos, as ligas acadêmicas de medicina da Unifor participam pela primeira vez de forma ativa da 21ª edição da campanha Doe de Coração. É uma campanha de extrema importância, né, que tem um impacto social, um impacto de melhora dos números, né, da questão de doação de órgãos no estado e no país como um todo. E as ligas, elas também trabalham muito essa questão da conscientização da população sobre as questões de saúde, de prevenção, mas também de tratamento e a importância da doação. Por meio das ligas acadêmicas, os estudantes realizam algumas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, participar da campanha é uma oportunidade de ampliar seus conhecimentos e capacitar mais pessoas. Nós trabalhamos em 3 pilares, né? E um deles é a extensão. Então a gente sempre está atrás de novas ações para poder participar. A gente faz ações normalmente pontuais, em postos de saúde, ou então no Cocó, na beira-mar. Mas assim, participar de uma ação tão grande como a Doe de Coração traz um certo prestígio tanto para a Liga, como traz também experiência para a gente. Entre as atividades a serem realizadas para a Doe de Coração estão a produção de vídeos para as redes sociais e a divulgação de ações para ampliar o conhecimento do público sobre a doação de órgãos e tecidos. Nós vamos realizar campanhas educativas, nós vamos realizar posts com o intuito de explicar para a população o que é o Doe de Coração, por que é importante a população pediátrica estar engajada nessa causa, principalmente porque a população pediátrica ainda é uma população que precisa de mais engajamento nessa área. Então nós utilizamos como forma de informar os pais, outros familiares e até mesmo populações que são menos favorecidas. Nós vamos escrever para o Jornal da Assessoria Militar, né, que é do Tribunal da Justiça. Tá? Então que isso acaba impactando várias pessoas que estão ali dentro, né, que são pessoas importantes, que têm cargos altos. Além disso, quando a gente escrever, né, quando a gente já tiver o script pronto, o que é que a gente vai fazer? A gente vai acabar divulgando essa escrita por toda a Unifor. Tá? Coletar panfletos pela universidade, coletar panfletos também pelo NAME, divulgar também a ação. Todas as ações que a campanha Doe de Coração vai fazer. Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui nessa entrevista especial com o professor do curso de Medicina, Jailton Vieira, coordenador da 21ª edição da campanha Doe de Coração. Tudo bem, professor? Tudo bem, prazer estar aqui. O nosso convite, é um prazer conhecê-lo
e seja bem-vindo ao nosso Espaço Mundo no Campus hoje, numa edição especial da campanha 2 de Coração, assim. E para já começar falando dessa 21ª edição, o professor como coordenador este ano de 2023 da campanha, para falar sobre essa importância da campanha para o nosso estado. A 2 de Coração é uma campanha extremamente relevante. Se a gente fosse falar de doação de órgãos todos os dias, ainda era pouco. Se a gente imaginar a quantidade de pessoas que tem em lista para transplante e a quantidade de transplantes que são realizados, não chega a 20% desse total. Então o assunto é sempre muito em voga, muito em alta, e doação é aquele tipo de assunto que a gente tem que estar comentando todo o tempo. Vez por outra a gente observa alguma campanha motivada por alguma personalidade famosa que realizou um transplante, e aí as doações até aumentam por um período. Depois elas voltam para o estágio médio delas. Então é sempre importante estar falando sobre doação. Então eu acho que a 2 de Coração ela resgata isso, ela traz isso com toda a força. E até recentemente, assim, teve o caso agora do transplante do apresentador Fausto Silva, né? Que ele passou por um transplante de coração. Então até as redes sociais estavam bem engajadas, assim, sobre esse assunto. E aqui no Ceará, no caso no nosso estado, né? A Fundação Edson Queiroz tem essa campanha, né? Todos os anos, geralmente no mês de setembro, né? Quais os principais mitos e dúvidas que as pessoas ainda têm em relação à doação de órgãos, né? Só me permite falar antes, Misaele, é importante até as pessoas situarem um pouco porque o setembro. É uma data instituída pelo governo federal, 27 de setembro, como o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Então acabou que setembro foi ficando dedicado às doações. E a 2 de Coração, sempre se realizada as edições em setembro, desde 2003, por conta disso também. Com relação às questões de mitos, ainda existem muitos. As pessoas elas têm diversos receios. Por exemplo, existe o receio, será que o órgão que eu estou doando de um ente querido vai realmente para uma fila ou vai ser direcionado de forma incorreta? Então isso não ocorre. A fila é uma fila única, é uma listagem única, controlada pelo Sistema Nacional de Transplantes. Tem toda uma série de critérios para isso. Tudo é informatizado, tudo é ranqueado. Os principais motivos, até você falou o caso do Faustão, né, do apresentador. Gerou alguma discussão em cima disso, mas envolve gravidade e tempo de lista. Ele não tinha tempo de lista, mas ele tinha gravidade. Então, assim, quanto mais grave um caso, mais na frente essa pessoa fica. E, assim, são esses critérios. E as pessoas não precisam ter essa preocupação se o órgão será ou não bem utilizado. Sem dúvida, é um assunto muito sério, doação de órgãos. O governo trata com muita seriedade, os profissionais de saúde também. Então não há necessidade da gente ter essa preocupação. Uma outra questão envolve questões, às vezes, religiosas, né? As pessoas têm aquele receio, né? Assim, vou doar, vai haver alguma deformidade com o meu corpo. Não ocorre isso. A retirada de órgãos é uma cirurgia como qualquer outra. Então ela é feita dentro dos mesmos princípios de uma cirurgia. Vamos dar um exemplo aqui, ó, da doação de córnea. Então você imagina o seguinte, vai tirar o olho de uma pessoa e fica lá um buraco? Não, não fica buraco nenhum. Ou seja, isso é preenchido, é fechado a cavidade, não fica nada evidente. Então a maioria das situações que temem as pessoas são realmente mitos, que campanhas como a 2 de Coração tenta desmistificar. E a gente quer levar, principalmente, né, para o pessoal entender mesmo, assim, tirar essas dúvidas, procurar se informar, né, quanto mais informação, para a gente poder desmistificar, né, esses mitos, assim. E hoje o acesso é muito fácil, né? A gente hoje tem um acesso, vários sites, a gente vai ter acesso à informação séria, informação de confiança, tirando as dúvidas sobre doação de órgãos e tecidos. E falando assim sobre esse cenário no nosso estado, né, no Ceará, assim, que é referência, o que ainda, falando para avaliar assim, esse cenário, que ainda poderia ser melhorado para continuar sendo referência e melhorar cada vez mais? O nosso estado tem uma situação relativamente promissora. A gente poderia separar as doações em doações de órgãos
seriam aquelas doações que envolvem órgãos, coração, pulmão, fígado, rim, pâncreas. Existe a doação de tecidos. Dos tecidos, aquela doação, assim, existe o sangue, mas a doação que é mais assim, conhecida seria a doação de córnea. Em relação à doação de órgãos, o Ceará está bem, mas está na média nacional. Em relação à doação de tecido, ou seja, em córnea, o Ceará está muito bem. Para você ter uma ideia, o Ceará tem hoje, quando a pessoa entra numa lista para receber uma córnea, em média, vai de 1 a 2 meses ele consegue realizar esse transplante. E se for em critério de urgência, isso ocorre em 1, às vezes 2 dias. Isso é uma realidade que não é a realidade do país. Então o Ceará realmente está muito bem nesse aspecto, graças a um trabalho constante que a Secretaria de Saúde vem fazendo junto à Central Estadual de Transplantes. Então, sem dúvida, no aspecto de córnea, a gente poderia dizer que a gente está bem. A gente está ótimo? Não, não está ótimo, porque o nosso objetivo é realmente zerar as filas, é que as filas sejam praticamente ausentes. Mas, em relação a órgãos, a gente ainda precisa melhorar bastante os números. Em relação a órgão, a gente ainda fica aí precisando atingir uma meta maior. Mas aí é a realidade de todo o país. Todo o nosso país ainda, como eu falei no início para você, realmente a gente consegue fazer o quê? 15, 20%, atender a demanda de 15 a 20% das pessoas que precisam de transplante. Então, se a gente aumentar a doação, a gente vai ter mais transplantes. Se a gente tem mais transplantes, a gente reduz essa questão da lista. E uma coisa é muito clara, por mais que a gente aumente as doações, também aumenta a quantidade de pessoas que precisam de transplantes. Infelizmente, essa necessidade é crescente. Não é um número X hoje e que não vai aumentar daqui a 1 mês, 2, 3. Então a gente precisa realmente aumentar as doações. E assim, sobre essa programação, né, desse mês de setembro, assim, o professor explicou, né, por que é neste mês de setembro, quais as principais ações que a Fundação, que a universidade vai promover, assim, até também junto com as ligas, com o ambiente acadêmico, envolver os estudantes, como que vocês pensaram, né, planejaram, assim, essa edição? A Dor de Coração desse ano, ela teve uma visão um pouquinho diferente, dois diferenciais. É uma parte realmente que me toca, porque eu sou um transplantador de córnea. Então, a Dor de Coração enfatizou o transplante de córnea. Eu achei isso assim, extremamente relevante. A gente não tem na questão da córnea a questão de vida, né? Não é, na maioria dos casos, uma questão de salvar uma vida. Mas restabelecer a visão de uma pessoa é algo tão primoroso quanto. A gente sabe que o contato da pessoa com o mundo que o cerca é principalmente visual. Então, reintegrar a pessoa à sociedade através da visão é muito importante. Então, esse foi um dos diferenciais desse ano e o outro foi o envolvimento das ligas acadêmicas. As ligas, elas são entidades estudantis, elas não têm fins lucrativos e elas não têm também vinculação religiosa ou política. Então, são grupos de estudantes que se reúnem através de uma determinada afinidade e sobre a orientação de 1, 2 ou 3 professores, às vezes mais professores. E, em geral, as ligas têm um papel muito importante, porque como elas estão muito próximas da comunidade acadêmica, da comunidade de alunos, ela consegue atingir um número maior de alunos do que se a gente estivesse dando determinadas palestras. E aí, esse ano, o papel da Liga já vem todo estruturado com várias ações disseminando os transplantes de uma maneira geral. Então, a Liga, por exemplo, da visão, vai fazer um simpósio envolvendo doação de córnea. Aí, a Liga do Sangue, doação de sangue, para aumentar a doação de sangue. Liga do Coração, Liga do Rim. Então, todas elas vão trabalhar nessas atividades. Fora essas atividades, que vai ter atividade tanto no campus, a gente vai ter atividade também fora do campus, nas instituições parceiras. Existem várias instituições que são parceiras da Dor de Coração há muitos anos e também vão fazer divulgação. A gente pretende também ter uns estandes, onde a gente vai ter algumas brincadeiras, algumas atividades lúdicas, né?
para que os alunos, as pessoas que estão transitando naquele momento, adentrem aos estandes e ao mesmo tempo participem das brincadeiras e discutam sobre o problema. Porque o mais importante que a gente tem que considerar é o aspecto de que doação é um ato voluntário e é um ato de desprendimento. E é um ato que ocorre num momento difícil, sem dúvida. A gente tem essa noção. Mas que as pessoas precisam entender que sem doação não tem transplante. E transplante salva vida e transplante restabelece função e visão das pessoas. E são várias realmente ações. A gente vai ter alguns homenageados, a gente vai ter participação da comunidade, tanto a comunidade acadêmica como autoridades locais. Eu acredito que é um momento realmente bem propício para que a gente mexa bem com o tema da doação de órgãos. E professor, para quem deseja ser um doador, qual o procedimento, onde buscar mais informações e o que fazer, né? Perfeito, eu acho a sua pergunta extremamente importante. A legislação brasileira ela não permite a doação presumida. Sempre vai ter que haver autorização da família. Não é permitido uma doação, uma retirada de órgão algum sem a autorização expressa da família. Então, a forma mais importante que você que quer ser um doador é deixar esse desejo claro para os seus familiares. Sempre a família tende a respeitar. E por que isso é tão importante? Hoje, o nosso maior motivo de não doação é a recusa familiar. Quando a família é entrevistada para um potencial doador, ainda tem em média 50% de rejeição. Então, se a pessoa em vida deixou expressamente claro que ele queria ser doador, que ele achava importante ser doador, a família tende a respeitar isso. E mais uma vez lembrando, esse papel é fundamental. Vamos lembrar que um doador, em média, pode beneficiar até 8 pessoas. Então, isso é muito relevante. Tá. Professor, e para finalizar, só para a gente deixar mais um recado para o pessoal de casa, reforçar a importância dessa campanha Doe de Coração e convidar o pessoal de casa durante esse mês, nas redes sociais, para se informar. A mensagem ela é muito clara, tá? A gente tem que estar sempre falando de doação. O mês de setembro é importante, muito. É importante porque a gente foca, dá aquela ênfase, mas a gente tem que estar comentando sobre doação todos os dias. Esse é o nosso papel. A gente aqui está lançando a fagulha para que dissemine entre as pessoas. E a gente vai estar sempre disponível para tirar essas dúvidas. Doar é um ato de amor, é um ato de solidariedade. Pense sempre dessa forma. Com a doação, eu vou estar salvando vidas, permitindo que as pessoas se reintegrem às suas funções normais. Então, eu vou estar permitindo fazer o bem mesmo após a minha morte, a minha passagem. Então, a doação é fundamental. Eu considero o maior ato de proteção e de valorização da vida. Professor, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, foi um prazer. E para quem de casa quiser saber mais informações sobre a campanha Doe de Coração, pode acessar o site do unifor.br, lá vai ter toda a programação durante esse mês de setembro sobre a 21ª edição da campanha. Então é isso, pessoal, esse foi mais um Mundo no Campus e até a próxima edição.